Fala aí, pessoal, beleza? Galera, olha só. Então, o nosso microinversor aqui para lâmpada de LED, né, de 3 watts, tá funcionando. Beleza. Só que tem um probleminha aqui, galera. A gente montou ele com essa, a gente fez a montagem, né? A montagem aranha. Então, se você tá chegando agora no canal, tá vendo, tá chegando agora no vídeo aqui, e não viu os passos anteriores até a gente chegar nisso aqui, galera, isso aqui está extremamente detalhado para qualquer pessoa conseguir montar o seu, tá? Desde da onde a gente encontrou os componentes, até desmontar o transformador, rebobinar o transformador, tem tudo aí no canal, beleza? Vou deixar na descrição a playlist com todos os vídeos, bem básico, bem detalhado, beleza? Só que acontece, essa forma de montagem é melhor. Vamos mudar a câmera aqui para vocês verem mais de perto aqui, que vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, acompanha aí. Galera, então tá aqui, né? Para quem tá acompanhando já tá consciente do que é tudo isso, tá? Só lembrando, pessoal, essa bateria aqui é a bateria de lítio. Bateria de lítio não deve ser utilizada sem a plaquinha, sem o BMS, tá? Funciona sem o BMS? Funciona, mas você não tem a proteção. Ela pode explodir, pode pegar fogo, pode acontecer um acidente. É seguro usar uma bateria de lítio? É, desde que você siga as regrinhas básicas de segurança, tá? Então não use sem essa paradinha aqui, ok? Então, pessoal, vamos lá. Tá funcionando? Tá. Poderia falar assim, então já era, né? Beleza. Botar dentro de uma caixinha aqui, beleza. Só tem um botãozinho, a bateria funcionou, ligou, pá. Chique no último. Só que tem um problema, pessoal. Olha, como é que eu prendo isso aqui dentro de uma caixinha? Onde que eu ponho um parafuso aqui? Ou vou lá e faço uma plastona de cola quente aqui, põe esse negócio em cima aqui, pronto, fique do jeito que ficar e tá ótimo. É complicado, pessoal. Teve uma pessoa que fez um comentário aí, há uns tempos atrás, falando assim, pô, mas você não faz montagem aranha, né? A montagem aranha é mais fácil. E não é, pessoal. Para quem tá começando, você vê aqueles vídeos da galera fazendo aquelas montagens aranha, pá, e coloca... Não é mais fácil, tá? Ela é muito mais difícil de ser feito. E para quem tá começando, que não tem as manhas da solda, aí você esquenta demais, aí você solda um lado, a hora que você vai ver do outro lado, aí você esquenta do outro lado daqui, solta daqui e quebra. E outra, olha, imagina, ó, imagina eu coloco isso aqui, ó. Aí, pronto, ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Aí, já soltou. Isso aqui seria o que? Já seria um mau contato. Você imagina você lá não faz a sua lanterna e conforme vibra, ela vai lá e quebra as perninhas. E solta. Aí, ó, pronto, já desmontou. Isso aqui é legal? Não, isso aqui não é legal. Ó. Pronto, já não funciona mais. Então, a montagem aranha, ela tem uma vantagem da plaquinha, que a plaquinha às vezes dá muito mau contato, tá? Então, e para alguns circuitos que funcionam com frequência, transmissão, coisa do tipo, às vezes ela pode dar interferência, porque eu percebo aqui, ó, as ligações dela é tudo em paralelo uma da outra, tá vendo? Ó? Então, isso aqui tá uma do ladinho da outra. Isso aqui pode funcionar como um capacitor. Então, às vezes ela tem alguns efeitos capacitivos que atrapalham, tá? Mas assim, nesses circuitos mais grosseiro, mais bruto assim, não vai fazer diferença. Se a gente estivesse fazendo um teste, alguma coisa para transmitir Bluetooth, alguma coisa, um Wi-Fi, alguma coisa do tipo assim, pode ser que isso aqui desse problema, tá? Você pode ter alguns problemas por conta disso. E também tem essa aqui minha, que é antiga pra caramba, tem os mau contato dela. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma plaquinha mesmo, pra gente poder soldar os componentes, pra gente poder parafusar ela em algum lugar e ter uma base fixa, boa, que a gente possa
fazer uma lanterna portátil que a gente possa carregar. Se ela cair no chão, ela não vai estragar e fique bem resistente. E se queimar algum componente, que seja fácil da gente desmontar ela e trocar o componente, né? Então, para a gente fazer essa plaquinha, eu vou desmontar tudo, vou tirar aqui, vou desmontar tudo e a gente já volta porque a gente precisa pegar algumas medidas. Vocês já vão entender por quê. Aguenta aí, só um minutinho. Pessoal, então olha só, tô com os componentes aqui todos desmontados, certo? E o que eu preciso fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as medidas das pinagens, né, a largura, a distância entre cada uma delas, certo? A largura do componente, quanto ele tem de largura aqui, quanto ele tem a espessura dele. Vou tirar todas essas medidas, só a altura que no caso não vai ser necessário, mas eu vou tirar todas essas medidas. Então, eu tô com essas medidas aqui, ó. Agora perceba o seguinte, como ele tem, né, esse transformador aqui, ele tem um ferrite só de um lado, ó, eu exemplifiquei aqui o ferrite só de um lado aqui, certo? Então ele tá desse jeito aqui, ó. Seria como se eu estivesse colocando ele assim, ó. Ok? Então aqui, ficou meio confuso aqui, talvez vocês não vão conseguir entender, mas é o suficiente para o que eu preciso, tá? Não precisa ser uma coisa muito... Tô até usando aqui, ó, um rascunho aqui de uma folha velha aqui, porque isso aqui é só... Ó, a partir do momento que eu construí esse circuito aqui lá no computador, lá no programa, eu já não vou precisar mais disso aqui, tá? Então, eu fiz um croquis bem rapidão aqui, só para não perder muito tempo, tá? Então, já tenho todas as medidas, que são as distâncias entre os pinos, a largura do componente e tudo mais, beleza? Então, agora a gente vai pro computador, porque agora a gente vai começar a construir a nossa plaquinha. Então, vamos nessa. Galera, então, estamos aqui no EASE-EDA, que é o que a gente vai usar para fazer o desenho, tá? Existem vários programas para fazer esse tipo de desenho, né, da placa, e a gente vai... Tanto faz o que você vai usar, tá? Não tô dizendo que isso aqui é o melhor, que é o pior, ou que... É o que é mais falado aí, então eu achei melhor mostrar nesse programa aqui, mas dá para fazer em vários outros, tá? Esse programa aqui, ele é online, ok? Então se você não tiver internet, você não consegue usar ele. Depois eu posso até mostrar alguns programinhas que você pode instalar no seu computador aí, mas esse aqui é online, tá? Então você infelizmente vai precisar de internet. A vantagem é que onde você tiver, você consegue abrir esse programa aqui, né? Então você depende só de um computador e uma internet para você conseguir abrir ele. Vamos lá. Então, o que acontece? O nosso transformador, a gente fabricou ele, então não é um transformador comercial. Eu não consigo comprar um transformador desse, tá? Você tem que fabricar ele, não tem jeito. E aí, não adianta eu vir aqui procurar um componente aqui, um símbolo de um componente que não vai aparecer, tá? Não tem esse componente, ele não existe. Então vamos lá, ó. Eu vou vir aqui em arquivo, novo, e vou vir aqui em símbolo. Aí ele vai me abrir isso aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar o nosso componente eletrônico, certo? Então, como que eu vou fazer? Eu posso fazer um desenho simplificado, ou eu posso tentar desenhar bem certinho, bonitinho, né? Então, eu vou fazer o seguinte, tentar fazer ele o mais próximo do nosso desenho original aqui, que a gente fez no papel. Então, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo para não ficar tão maçante, ficar fazendo assim, né? Porque é um negócio que toma tempo, pessoal. Parece que não, mas toma um tempo considerável. Então, aguenta aí que nós vai desenhar. Vamos desenhar o nosso transformador aqui, beleza? Então, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Bezier, letra Q. Ou você pode ver aqui, ó, nesse aqui que parece uma ondinha ali, tá vendo? Então, esse cara aqui. Então, vamos lá. Vamos começar.
Beleza. Aqui eu desenhei o nosso enrolamento, tá? Eu vou colocar, eu vou usar essa aqui, ó, linha, e vou prolongar aqui o nosso terminal, tá vendo, ó? Eu já poderia ter feito com a mesma ferramenta, só que eu acabei não fazendo, então, mas não faz problema. Só tô prolongando aqui, tá? Lembrando o seguinte, qualquer ferramenta aqui que você for utilizar aqui, tá? Esse aqui é legal, pessoal, abrir ele, entrar nessa parte aqui e utilizar cada uma dessas ferramentas aqui e ver como é que funciona, o que acontece, o que não acontece, tá? Antes de você conseguir fazer. Mas assim, ó, qualquer ferramenta, ó, você clica nela, aí você vem aqui, você dá um clique. A partir do momento que eu dou um clique, ó, ela fixa um ponto. E aí eu arrasto onde eu quiser. Aí se eu der mais um clique, ela fixou de novo o ponto, ó. Aí eu arrasto onde eu quiser. Aí quando eu clico, isso clicando com o botão esquerdo, tá, do mouse. Quando eu quero encerrar o meu desenho, por exemplo, cheguei aqui, eu quero encerrar meu desenho. Aí eu clico com o botão direito. Pronto, aí ó, o desenho está feito. Se eu clicar no desenho, eu consigo arrastar esse desenho, ó. Consigo mudar algumas formas dele, tá? Delete, ele vai deletar. Então agora a gente terminou de fazer, né? Prolongou aqui os terminais. Então perceba, eu tenho as bobinas de entrada, né? As primárias, e tem a bobina de saída aqui, que é a secundária, tá? Perceba que eu tomei o cuidado de fazer essa bobina aqui menor do que dessa e do que essa, porque cada uma tem um comprimento. Então eu já fiz para ficar meio que proporcional, para ficar sugestivo para esse circuito, tá? Agora a gente vai fazer a pinagem dele, né? Então vamos lá. Eu vou vir aqui nessa outra ferramenta aqui, e aí ele vai me fazer a pinagem. Como eu já tinha colocado, aí ele já vem com uma numeração, tá vendo? Ó, cada vez que eu clico ele coloca uma numeração. Aí se eu apago aqui e clico aqui de novo, ó, ele já vai me dar uma numeração de novo, tá? Ó, tá, consumo do 9, mas não tem problema, isso aqui é até bom porque a gente vai ver como alterar essa numeração, tá? Então vamos lá. Eu vou colocando os pinos aqui. Ok. Então, tá aqui. Coloquei os pinos. Esse aqui a gente vai ter que inverter o lado dele. Então eu posso vir aqui, ó. Inverto, tá? Venho aqui, clico no outro aqui de cima. Invertir, ok? Então, conforme a gente viu no nosso desenho, o pino 1, né, do nosso transformador, perceba o seguinte, esse desenho aqui, ele tem que favorecer o desenho do esquemático, ele não está representando fisicamente o desenho do componente, ok? Então a ordem da pinagem não tem que ser uma ordem que coincida com os pinos lá que coincida fisicamente, tá? As ligações tem que coincidir, mas a parte física ela não precisa coincidir. Então esse cara aqui é o pino 1. Aí perceba que ele tem aqui, ó, número, então nome, né? Esse é o pino 1 e eu vou colocar aqui o número como 1 também, e esse cara aqui eu vou colocar como 1 também. Vou renomear esses três aqui, tá? Então tá aqui, ó, pino 1. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o pino 1. Opa. Aqui é o 6. 6. Aqui é o 6. E aqui é o 6. Por que eu tô colocando assim? Porque é igual tá no esquemático que a gente já fez no papel, tá? Eu só tô preparando isso aqui pra gente poder fazer o esquemático. A gente vai fazer o mesmo esquemático, só que no programa, tá? Por isso, aqui
aqui é o pino 3. Lembrando que esse esquemático a gente já viu ele bem detalhado no vídeo, nos vídeos passados, tá? Lembra-se que tem, a gente tem uma playlist aqui com os vídeos, tá? Então, 3 e 3. Beleza? Aqui vai ser o 4. Então tá aí tá aí o nosso esquemático, né? Do transformador. Lembrando que a gente tá fazendo só a primeira peça, que é o transformador. Ok? Então agora, o que falta? O que a gente pode fazer? Eu posso deixar ele dessa forma aqui, ou eu posso também fazer um quadradinho aqui, ó. Eu posso, isso aqui é mais para enfeitar, ó. Será que ficou legal com esse quadradinho? Para exemplificar que é um transformador, eu poderia, ao invés desse quadradinho, eu poderia só fazer aqui, tipo, fazer um risco aqui, ó, central, ó. Para dizer que ele tem um núcleo, que é um núcleo, né? Poderia fazer isso aqui? Sim, também. Poderia fazer, deixar ele das duas formas, ó. Poderia fazer dessa forma? Poderia também. Então, vamos deixar ele desse jeito aqui. Agora, então que a gente já terminou. E outra coisa, pessoal, essas letras aqui, ó, as numerações, eu consigo mudar elas de posição, tá vendo? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui, essa outra eu vou deixar mais aqui para cima, esse aqui eu vou deixar aqui do ladinho, esse aqui eu vou deixar aqui do ladinho, esse aqui eu vou deixar aqui para cima, e esse aqui eu acho que eu vou deixar aqui. Opa, não é para mudar isso aí, é só a letra aqui para cima, olha só, certo? Então tá aí. Agora o que nós vamos fazer? Agora a gente vai vir aqui no arquivo e vai salvar, ó. Agora, como que a gente vai salvar? Qual o nome? A gente vai salvar, vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, ó, transformador para inversor, transformador para inversor de 3 watts. Olha aí, transformador para inversor de 3 watts. E aí a gente pode vir aqui, ó, e salvar. Aí a gente já salvou ele aqui, certo? Galera, então olha só, se eu vier aqui, ó, em biblioteca, esses aqui são os componentes que eu já criei. E perceba que eu tenho dois aqui, ó, microinversor de 3 watts. Esse aqui de baixo eu vou excluir ele, eu criei ele só para vocês verem que você pode inventar um formato que você achar que seja mais conveniente para você, tá? E olha só, quando a gente deixa o mouse aqui, eu posso ver a descrição. Nessa caixa de diálogo aqui que aparece, eu tenho ali, tem o título, que é o nome do componente, tem também lá embaixo o proprietário, que sou eu no caso, né, que fiz o desenho, e também tem a descrição. E na descrição eu tenho bastante informação sobre o componente, tá?
Então tem o número de pinagem, o comprimento de fio de cada pinagem e também tem o link da playlist com todos os vídeos relacionados, ok? Isso aqui é bem interessante. E o detalhe é que qualquer pessoa pode pesquisar. Se você entrar nesse programa aqui e vir aqui, ó, e pesquisar por esse nome aqui agora, você consegue usar e você consegue usando esse desenho, você consegue montar o seu esquema aí, entendeu? Você pode usar no seu circuito. Ah, eu vou usar um circuito diferente, mas eu não queria ter o trabalho de fazer todo o desenho no programa aqui do transformador. O que você pode fazer? Você pode utilizar o desenho que eu já montei aqui, tá? Fica disponível. Então, ó, eu vou colocar ele aqui e vou adicionar ele aqui no desenho, certo? Coloquei ele aqui na prancheta, né? Vamos dizer assim, nessa prancheta de desenho. E vou colocar esse outro aqui que eu vou cancelar ele, eu vou tirar ele. Olha só a diferença. Os dois tá representando a mesma coisa, pessoal. Os dois representam a mesma coisa, só de maneira diferente, tá? Então, quando você for fazer o desenho, perceba que você pode usar a sua criatividade aí, fazer do jeito que você achar que lhe convém, ok? Vamos apagar esse carinha aqui. E nesse aqui agora vamos dar um super zoom nele. Vou deixar maior a tela aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Então perceba que além da gente ter a pinagem aqui, né, os pinos dele, a gente ainda tem aqui, ó, essa bolinha que representa, o que representa essa bolinha? Representa a polaridade da bobina, ok? Então essa bolinha aqui vai representar a polaridade da bobina conforme o nosso diagrama, tá? Conforme o nosso diagrama. Então perceba que eu tenho a polaridade da bobina, ó. Então essa aqui é onde tem a bolinha, aqui é o início, aqui é onde tem essa outra bolinha é o início da outra bobina e essa outra aqui, ó, é início de outra bobina, ok? E isso tudo para favorecer o nosso desenho, para ele ficar menos conturbado o desenho, tá? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês também, ó, isso aqui. Tá vendo que o terminalzinho aqui, ó, quando eu ponho o mouse em cima dele, ó, deixa ele bem grandão aqui. Tá vendo que ele muda de cor, ó? É como se ele estivesse dizendo, ó, você tá me selecionando. Se eu clicar, eu vou clicar na especificação dele, tá? E perceba que ele já vem com como se fosse um círculo aqui, ó, na ponta dele, tá vendo? Esse círculo é onde o programa vai entender que eu tenho que fazer a conexão, entendeu? Então quando eu for pôr o terminal, eu coloco o terminal com esse círculo pro lado de fora, tá? Não fica encostado aqui, ó. Esse terminalzinho ele não vai pro lado do componente, ele vai pro lado de fora, porque a conexão vai ser aqui, ó, só para vocês entenderem. Se eu pegar aqui agora uma linha, ó, e eu vim aqui, ele já me dá a conexão do ponto aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já entende que é aqui que eu tenho que conectar, entendeu? Se eu deixar essa conexãozinha aqui virada pra cá, ele vai querer conectar aqui. É como se eu tentasse conectar ele nesse cantinho aqui, ó. Ele não conecta, tá vendo? Agora aqui, ó, perceba que o mouse, ó, chegou perto, ó, ele já entende que você quer conectar nele ali, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu dou um clique com o botão esquerdo e não precisa segurar o botão, tá vendo? Eu dou um clique, solto e agora eu posso arrastar ele para onde eu quiser. Se eu fosse fazer a ligação, tá vendo? Se eu der, ó, por exemplo, eu trago aqui, aí dou um clique, ele trava nesse ângulo aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, dar mais um clique e pronto, fiz uma conexão. Tá vendo?
Então ele vai entender que esse ponto aqui é o ponto de conexão, que é o que? Que é essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui ele já entende que é o ponto de conexão, tá? Isso aqui, ó. Ele fica cinza assim, a hora que eu ponho ele muda, tá vendo? Ó. Então, pessoal, o nosso componente, tá? Eu não vou fazer de todos os componentes, mostrar cada um, que vai ficar muita coisa. Esse aqui que é um pouco mais complexo, eu resolvi mostrar para vocês entenderem que é só você criar o seu componente quando você não encontrar ele na biblioteca do próprio programa, tá? Não é nada de novidade para quem já está muito assim, para quem já está um pouco avançado, isso aqui é normal, tá? É tranquilo. Mas para quem está começando é interessante saber que você tem essa possibilidade. Pessoal, então tá aí, montamos o esquemático, né? Incluímos o esquemático no sistema, né? no programa, para a gente poder fazer a nossa plaquinha, tá? A gente ainda tem mais coisa para fazer, mas a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Acompanha aí que você vai ver que são bastante coisinhas que precisam ser acertadas até a gente conseguir sair com uma plaquinha pronta para a gente poder montar. Mas se você for pegando o passo a passo, você vai ver que é fácil, não é difícil, tá? No começo parece bem complicado, mas depois acaba ficando de boa. Beleza? Então, tem uma playlist com vários vídeos referente a esse inversor e a gente ainda vai montar a plaquinha dele, tá? Ainda tem mais coisas aí pra gente ver sobre isso, beleza? Então não esquece de dar uma olhada na playlist e valeu, falou e até mais.